Galerinha, gente boa, bom dia. Vamos à correção das atividades que eu havia passado para vocês e mais um pouquinho de conteúdo. Vamos lá. Pessoal, olha só. Vamos à correção do exercício de número 3 na página 101. O exercício 3 da página 101, ele nos afirma o seguinte. Um gás ideal contido em um cilindro de êmbolo removível sob pressão de 1 atmosfera possui volume de 150 litros a temperatura de 27 graus Celsius. Qual o valor da pressão desse gás ao ser comprimido isotermicamente até atingir o volume de 100 litros? O êmbolo é igual ao êmbolo da seringa, que pode se mover livremente. Então eu tenho um cilindro com essa situação. O texto me falou que a pressão 1 é 1 atmosfera, o volume 1 é 150 litros, a temperatura 1 é 27 graus Celsius. Eu preciso passar para Kelvin. Temperatura Kelvin é a temperatura Celsius mais 273. Fazendo essa conta, minha temperatura é 300 kelvins. Eu quero saber quem é a pressão 2. Ele me falou que a transformação é isotérmica, então T2 e T1 é igual a 300. E o novo volume, ele vale 100 litros. Se a temperatura é constante, P1V1 é igual a P2V2. 1V150 é igual a P2V100. 100 dividindo, pressão 2, 1,5 atmosferas. Na letra B, ele fala o seguinte: em seguida, ou seja, uma continuação, em seguida, o gás é aquecido isometricamente. Isometricamente igual ao volume. Volume 3 é igual ao volume 2, que é 100 litros. O volume não mudou. Isometricamente até atingir a temperatura de 527 graus Celsius. Temperatura 3, 527 graus Celsius, que é 800 kelvins, usando esta equação. O exercício pergunta para a gente, nessa situação, qual o valor da pressão do gás a essa temperatura. Ora, se é uma isovolumétrica, P2T2 é igual a P3V3. 1,5 sobre 300, P3 sobre 800. Esse zero pode cortar com esse zero, 8 passa multiplicando, 8 dividindo passa multiplicando. 1,5 vezes 8 sobre 3 é P3. Quer dizer que a minha pressão 3 é 12 sobre 3. Minha pressão 3 é 4 atmosfera. Na letra C, ele me pediu o gráfico. O gráfico, pressão versus volume. Pressão em atmosfera, volume em litros. Todos os pontos dessa curva estão a 300 kelvins. Volume 1, 150. Pressão 1, 1 atmosfera. Volume 2, 100. Pressão 2, 1,5. Ponto 1 e ponto 2 a 300 kelvins. A temperatura mudou para 800, então eu tenho essa outra isotérmica, todos os pontos dela a 800 kelvins. O volume manteve o mesmo, só que a pressão aumentou e chegou a 4 atms. Então essa é a situação 3 do meu gráfico. Vamos agora à correção do exercício de número 4. Continuando a correção dos exercícios que nós havíamos passado para vocês. Olha só, a questão 4 fala o seguinte: o menino infla rapidamente com ar um dos pneus de sua bicicleta até que a pressão atinja o valor de 3 atmosfera. Considerando que a temperatura final no interior do pneu chegou a 47 graus Celsius, enquanto a temperatura ambiente é de 17 graus Celsius. Qual a pressão do ar no interior do pneu quando ele atingir a temperatura ambiente? Em seus cálculos, considere o ar contido no pneu, que é um gás ideal, cujo volume permanece constante depois do pneu ter sido enchido rapidamente. Olha só, galera, a pressão inicial do meu ar é 3 atms, uma temperatura 1 de 47 graus Celsius, que é 320 kelvins. Pressão 2 eu quero quando a temperatura voltar para o ambiente, que é 17, que é 290 kelvins. Equação: P1 sobre T1
é igual a P2 sobre T2. Quem é pressão 1? 3. Quem é temperatura 1? 320. Quem é pressão 2? P2. Quem é temperatura 2? 290. Fazendo a conta, P2 vai dar 87 sobre T2, que é aproximadamente 2,7 atmosfera. Então essa é a nossa pressão quando o pneu entrar em equilíbrio com o ambiente. Questão de número 5. A nossa última questão que eu havia passado para vocês diz o seguinte: para secar os cabelos, Priscila usa um secador. Ao passar por dentro desse aparelho, o ar que estava à temperatura ambiente é aquecido e sai dele a uma temperatura mais elevada. Assim, o secador funciona como um aquecedor de ar. Considere que a massa de ar, ao sair do secador, tem um aumento de volume de 10% e que também a transformação sofrida por ele seja sob pressão constante. Se Priscila usa o secador em um dia cuja temperatura ambiente seja de 27 graus Celsius, qual será a temperatura do ar ao chegar em seus cabelos? Bem, eu vou falar que o volume 1 é V1. O volume 2 aumentou 10% de V. Se o volume 1 é V, o V2 é V mais 10%. 10% é 10 sobre 100, que é 0,1. Então, o V2 é V mais 0,1V, ou seja, o V2 é 1,1V. A temperatura 1, 27 graus Celsius, 300 Kelvin. A temperatura 2 eu quero. Ele me falou que a pressão não muda a pressão. Então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Quem é V1? V. Quem é T1? 300. Quem é V2? 1,1V. Quem é T2? T2. Multiplicando-se cruzado aqui, ó, eu vou ter que T2 é 300 vezes 1,1. T2 é 330 kelvins. Olha só. Em Kelvin está correto. Vamos passar para Celsius. Temperatura em Celsius é temperatura em Kelvin menos 273. Então TC 330 menos 273, que é 57 graus Celsius. Esses foram os exercícios que eu havia passado para vocês. Vamos estar fechando esse capítulo com algo chamado equação de Clapeyron, também chamado equação dos gases perfeitos. Essa equação me relaciona as variáveis pressão, volume e temperatura, PVT. Mas a pressão, volume e temperatura estão ordenadas através dessa lei, onde nessa lei aparecem duas coisas novas. Esse N é o número de mols, que é a quantidade de moléculas que eu tenho. 1 mol é igual a 6,023 vezes 10 a 23 partículas. 1 mol de qualquer coisa tem isso aí. Existe uma tabela com a massa molar de cada substância e eu posso achar o número de mols de todas as substâncias. E também pode ser dado no exercício, a gente vai estar praticando isso aí com vocês. O R é uma constante de proporcionalidade, chamada constante universal dos gases. Então a equação de Clapeyron, a lei de Clapeyron, a lei dos gases perfeitos, me diz que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes constante universal dos gases perfeitos vezes a temperatura. Essa constante ela vai ser dada no exercício. Cuidado com as unidades de medida. Preste bastante atenção com as unidades de medida. Olha só, para praticar, vamos lá, exercícios 8, 9 e 12, da página 105. Tenha uma boa semana, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, galera!